Uma borboleta bate as asas no Brasil e causa um tufão no Japão. Um jovem monta uma empresa na garagem de casa e revoluciona o mundo da informática. Uma adolescente luta pelo direito à educação no Paquistão e ganha um prêmio Nobel da Paz. Vivemos um mundo em que pequenas transformações provocam grandes mudanças. Transformações são movimentos, um caminho que percorremos em direção ao futuro, numa viagem onde o saber é indispensável. Uma bússola que aponta a direção correta e desperta a mudança que vem de dentro. Sua essência permanece a mesma, enquanto todo o resto evolui. No começo você é levado pela intuição, como um barco é levado pelos ventos, mas você ganha confiança à medida que o conhecimento ilumina a sua rota, que o conteúdo amplia os seus horizontes, que o aprendizado ilumina sua mente, que a tecnologia faz você multiplicar, dividir, somar. Há mais de 40 anos, a FIA é reconhecida como uma das melhores escolas de negócios em educação executiva e consultoria, com soluções customizadas para organizações do setor privado e público, uma referência no Brasil e em vários outros países. Porque na FIA, você aprende a transformar conhecimento em resultados que mudam o jogo, no mundo dos negócios e na sociedade. E então, uma empresa local abre vagas para contratar uma equipe global que vai trabalhar conectada a um escritório virtual, negociando soluções na nuvem. E você pode escolher viver essa experiência. Outra transformação vai começar. Preparado para mudar o mundo? FIA inspira transformação. Bem-vindos aqui ao nosso evento. Vou aqui compartilhar os slides, já vamos dar início. Então, hoje a gente vai falar sobre carreira e marketing, um evento organizado pela FIA Business School, em parceria com o Núcleo de Eventos Lab Marketing, né? Então, estou eu aqui, Andrés Veloso, além de coordenador de projetos da FIA, sou professor do Departamento de Administração da FEA USP, onde no momento estou como coordenador da graduação em Administração e vice-chefe do departamento. Comigo, professor Marcos Machado. Marcos, dê uma boa noite aí para o nosso público. Boa noite, pessoal. Obrigado, Andrés. Obrigado pelo convite de estar aqui com você no webinar. Obrigado a todos que estão presentes, ou melhor, não estão presentes, estão online, né, mas que estão aqui conectados com a gente. Vamos falar um pouquinho hoje de marketing e de carreira. E só na minha apresentação, eu divido meu tempo como consultor. Eu sou sócio da Top Brands, que é uma consultoria em gestão de marcas e branding, e também uma atuação acadêmica aí bastante ligado à FIA, na coordenação do MBA de Marketing Brand, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho também. Perfeito. Então, vamos lá. Sem mais delongas, a nossa ideia aqui é falar sobre carreira e marketing. Eu gosto de colocar esse slide aqui. Então, marketing é um tema muito amplo e desafiador. Então, hoje de manhã, eu coloquei no Google, fiz uma busca. O resultado dessa busca deu essa quantidade de resultados. Então, a gente percebe que definir marketing pode parecer uma coisa simples, mas não é, né? Quando tem tantos resultados de pesquisa, a gente descobre que a coisa não é tão simples quanto a gente imagina. Então, é em função disso que o tempo todo a gente aqui na FIA, na Universidade de São Paulo, nos consultores aqui da Doc Brands, a gente está sempre preocupado com a questão de como construir conhecimento para pensar o papel do marketing no futuro. Então, nesse sentido, eu vou compartilhar com vocês aqui duas pesquisas que a gente fez e trazer também um estudo que foi recém-publicado, que mostra qual é o futuro da carreira em marketing, que tipo de demanda as empresas estão fazendo e por onde a gente deve caminhar para se manter atualizado, né? Então, vamos começar aqui com a primeira pesquisa. Uma pesquisa que a gente chamou o Futuro do Marketing. Então, a gente tentou entender para onde as coisas estavam caminhando aqui no Brasil, até porque isso sinaliza que tipo de conhecimento você precisa ter no futuro para estar apto a dar conta desse cenário futuro que se apresenta. Então, a gente
fez um questionário, distribuiu ele entre os nossos contatos, ex-alunos, tanto da Universidade de São Paulo quanto aqui da FIA. A gente conseguiu 585 respondentes, 1% ensino médio, 26% tinha só superior completo e 64% tinha não só o superior, mas também a pós-graduação completa. Então, quando você olha esses números, você percebe que os executivos eles estão sempre em busca de algum tipo de conhecimento, porque sem isso você fica para trás naquilo que você precisa fazer dentro da sua empresa. Além disso, né, a nossa grupo de respondentes aqui, ele segue aqui a pirâmide das empresas, né? Então, um percentual menor de CEOs, 3%, quase 4%, 12% diretores, quase 20% gerentes, e o restante da amostra se dividiu entre analistas, assistentes, consultores e empreendedores, né? Então, a gente considera que é uma amostra que representa aí, de alguma forma, o perfil das empresas, tanto de formação quanto de cargos que estão sendo exercidos no momento. Então, os dados que eu vou mostrar a partir de agora são os dados que esses respondentes responderam na nossa pesquisa, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente destacou, que a gente considerou importante nessa pesquisa, é a compreensão dos nossos respondentes sobre o que vai acontecer no futuro, né? Que cenários que eles anteveem como importantes para os próximos anos. Então, apareceram aqui três coisas. Acho que o trabalho vai migrar para um ambiente virtual. Então, a gente teve um ápice nisso durante a pandemia. Com a volta do presencial, as empresas se dividiram aí uma parte no presencial, outra no online. Mas a vida dos consumidores, de certa forma, ela migrou para o online com muita força, né? Então, muitos mercados em que a compra ainda era presencial acabou migrando aí para uma parcela bastante grande fazendo as compras online. E isso abriu espaço para que aparecesse esse outro item que é a propaganda personalizada. Porque quando estamos todos online, a empresa consegue traquear o que a gente está fazendo e, a partir disso, entender um pouco melhor quem é o consumidor e enviar essas propagandas personalizadas. Em terceiro, apareceu ali, as marcas irão comunicar com propósito, né? Então, a gente entende que existe uma perspectiva futura de que a forma como as marcas conversam com os consumidores vai mudar, né? Marcos, passo para você. Acho que, né, a sua experiência como consultor nessa área de marcas, você pode trazer aqui alguns insights para a gente entender melhor essa questão. Eu acho que assim, é interessante quando a gente olha a perspectiva do marketing ao longo das décadas, aí, ao longo dos anos, né? Nós tivemos alguns momentos, né? Nós tivemos aquele momento em que o consumidor, o cliente, comprava o que tinha disponível para comprar, o produto que era oferecido. Depois houve um momento em que ele começou a buscar a melhor solução possível para a necessidade ou para o desejo que ele tinha, quer dizer, o produto, a marca tinha que resolver um problema. E aí a questão do propósito começou a entrar na agenda, né? Ou seja, os clientes hoje, de um modo geral, eles não querem só um produto que resolva a sua necessidade prática em relação àquela categoria, aquele serviço. Passou a ser relevante, quem é a empresa que está por trás daquilo, o que que essa marca devolve para a sociedade, o que ela faz de certo, o que ela faz de errado, né? Esse é um assunto que não entrava no radar dos consumidores com essa frequência, com essa força, há uns 10, 15 anos atrás. Passou a entrar, né? E eu queria aproveitar, obviamente a pandemia acelerou esse processo, que já vinha acontecendo, mas eu acho que ele era inevitável, era um processo de amadurecimento que acontecia em mercados, vamos dizer, mais maduros, como Europa, Estados Unidos e Canadá, e na América Latina, países de desenvolvimento, ele vinha acontecendo um pouquinho mais atrasado, mas vinha acontecendo. A pandemia acelerou esse processo de preocupação com esses aspectos e eu acho que não haverá retrocesso, né? E, vez por outra, a gente escuta algum comentário em sala de alguém mais cético. Ah, não, mas isso não é bem assim. Na hora do vamos ver, o que importa é o preço, qualidade, etc. Não é bem verdade, né? Obviamente, há grupos para os quais esse tipo de aspecto é mais importante do que outros, mas alguns anos atrás esse assunto não estava sequer no radar, dos consumidores com esse percentual. E na medida que ele entra no radar, se todo o resto está empatado, isso acaba sendo um fator muito relevante de desempate do jogo a favor das marcas que se preocupam com isso há mais tempo. Então,
A recomendação para os gestores de marca e branding é dê importância para isso, porque o cliente dá importância para isso, né? E o último comentário que eu tinha para fazer com relação a isso é que talvez um texto que esteja na caixinha aí não seja o melhor, né? Porque não é uma questão de comunicar apenas o propósito, a gente tem que entregar o propósito ao longo de todos os pontos de contato ativos da empresa. Só a comunicação não resolve, mas é uma questão de texto. Eu espero que vocês tenham entendido. As marcas têm que ter um propósito relevante e têm que não só comunicar, como entregar de maneira consistente em todas as suas ações, tá? Então, esse é o comentário que eu tinha para fazer, Andrés. Perfeitamente. Então, acho que dá um panorama interessante aí do futuro das marcas, né? Para complementar isso, eu trago aqui um artigo que saiu na Harvard Business Review em fevereiro desse ano, em que o pessoal, o autor, que é o Mauro, ele discute a questão de como as gerações não explicam tão bem o comportamento do consumidor, né? Então, ele destaca a necessidade da gente fazer uma transição para entender a pessoa não como parte de uma geração, geração Z, Y e assim por diante, mas sim como indivíduos, indivíduos que cada vez mais eles buscam essa questão do propósito, eles querem uma comunicação mais personalizada que não seja algo homogêneo para todo mundo, para a geração que ele teoricamente fazia parte, mas sim algo pensado para ele, né? Então, esse texto é bem interessante, acho que vale a pena ler porque traz uma luz assim de como os segmentos estão, a compreensão da existência dos segmentos está se moldando para uma nova realidade, né? Então, no texto ele fala sobre como grande parte do consumo nos Estados Unidos passou a ser feito pelas gerações das pessoas acima dos 50 e que essa geração, em alguns anos, ela vai representar a maior parcela do mercado americano, né? Em função do decréscimo das taxas de natalidade, os 50 a mais vão dominar o mercado por lá. Eventualmente, isso vai ocorrer aqui também, né? O segundo item que a gente trouxe e perguntou para os nossos respondentes foi onde achar o consumidor, tanto para você oferecer os seus produtos, quanto para você falar com ele, mandar algum comunicado, alguma propaganda, alguma promoção. Então, a compreensão dos nossos respondentes é que as mídias sociais vão ter um papel muito importante, cada vez mais crescente. O streaming aparece aí como um fator bastante relevante. Acho que do streaming é interessante comentar que já tem tecnologia para você incluir propagandas e marcas dentro de filmes e séries do passado, então você não necessariamente precisa entrar numa série atual, você pode, de alguma forma, também fazer propaganda em séries antigas, que já dá para inserir as marcas por meio de edição dos vídeos. Então, tem uma outra perspectiva no streaming que, de alguma forma, vai aparecer. E também a questão das propagandas, que agora, né, o streaming ainda era isento de propagandas até um tempo atrás, mas isso está mudando. Podcasts, então, podcasts, eles estão depois da pandemia, eles tiveram um crescimento muito grande, né? Muita gente adotou esse hábito durante as N atividades que você tinha que fazer durante o período do lockdown. Então, podcasts hoje em dia se tornaram aí bem demandados e também jogos online, né? Então, acho que algumas coisas a gente pode explicar a partir da pandemia, mas o fato é que os consumidores estão migrando para o ambiente virtual. Isso demanda que as pessoas, os profissionais de marketing, estejam altamente conectados com essas novas mídias para poder falar com o consumidor. Onde o consumidor irá fazer compras, né? Então, parte dos nossos respondentes, 76% colocou aqui nas mídias sociais, 74% sites em geral e, para nossa surpresa, talvez não tanto, mas a loja física perdendo espaço, né? Então, temos aí temas aparecendo como showroom, então a loja ela serve só para você ir lá conhecer presencialmente o produto, mas as compras muitas vezes elas acabam acontecendo online. Então, se antevê aí talvez uma mudança do papel da loja física dentro do escopo das atividades de marketing da empresa para chegar até o consumidor.
Outro item que a gente percebeu que é relevante a gente perguntou para os executivos aonde iriam os investimentos futuros em tecnologia, em marketing, e aqui é o que eles colocaram, né? Então, anúncios personalizados, influenciadores, micro-influenciadores e omnichannel marketing. Então, a gente entende que é uma visão de que você tem que ter um marketing organizado em todos os canais que você chega até o consumidor, da loja física, sites, aplicativos, aonde for. É, a migração do consumidor para o mundo virtual fez crescer a importância de influenciadores e micro-influenciadores, porque como a gente circula por diferentes sites, aplicativos, podcasts, etc., essas pessoas que atingem alguns nichos acabam se tornando mais relevantes para alcançar determinados públicos. E os anúncios personalizados, porque é importante você, de alguma forma, conseguir compreender quem é o consumidor e levar para ele a informação que ele precisa dentro da jornada de compra que ele está vivenciando. E aqui a gente colocou as pessoas para pensar um pouco mais longe, né? Então a gente colocou um panorama aí de 10 anos lá na frente e pedimos para as pessoas dizerem o que elas achavam que ia acontecer. Então, o que temos é marketing digital online, compras por omnichannel, o propósito das marcas será cada vez mais importante e aumentará a importância dos aspectos emocionais ligados às marcas, né? Então, vou passar aqui para o Marcos, nosso especialista em marcas, para comentar aqui sobre esses pontos. Eu queria falar principalmente dessa questão dos aspectos emocionais, né? Quer dizer, existem alguns modelos de construção de brand equity. Os modelos, eles têm algumas diferenças, mas eles tendem a separar um pouquinho no processo decisório de escolha da marca a avaliação de aspectos, vamos dizer assim, atributos mais intrínsecos, né? O carro é veloz, o carro é resistente, e aspectos mais emocionais. Ele me insere no grupo social, mostra quem eu sou, expressa minha personalidade, etc. E o que a gente percebeu ao longo dos últimos anos é que em todas as categorias, os aspectos emocionais eles vêm ganhando importância, não em detrimento dos aspectos funcionais, que é um erro de avaliação que às vezes se comete. Ah, então deixou de ser importante, o produto resolveu o problema? Não. Mas é que costuma acontecer em muitas categorias, é que no aspecto intrínseco e funcional, as marcas estão na paridade. Então, para usar o exemplo de uma categoria, houve uma época que nós tínhamos uma preocupação se o banco ia quebrar ou não. Portanto, um banco seguro que não quebrasse e não sumisse junto com o seu dinheiro era muito relevante no processo de escolha. Hoje, em relação aí aos grandes bancos brasileiros, não há esse risco evidente. Então, o aspecto emocional, o propósito da marca do banco, o quanto esse banco se insere na sociedade, o quanto a personalidade desse banco reflete a minha própria, acaba ganhando mais importância. E esse movimento ele é muito evidente nessa categoria, que eu usei como exemplo, mas é um movimento generalizado. Mas, mais uma vez, se o produto for ruim, se o serviço for ruim, ele não atender o básico no aspecto intrínseco e funcional, o emocional também não resolve sozinho. Mas a gente vive um cenário que, na competição atual, o emocional ele aparece como um aspecto de diferenciação e também a gente também tem uma questão comportamental, né? Os consumidores eles estão mais sensíveis a essas questões do que estavam no passado. Então, resgatando a velha e ainda boa pirâmide de Maslow, né? Para aqueles que conhecem a pirâmide, lá na base da pirâmide a gente tinha as pessoas lá buscando a satisfação, né, dos desejos mais, vamos dizer, funcionais. Na medida em que eles estão mais satisfeitos para a sociedade de um modo geral, a gente também busca a satisfação de necessidades mais emocionais. Então, isso acaba se refletindo também na escolha das marcas, né? Sobre o propósito, eu já falei, né? Então, acho que é isso. Andrés, pode tocar. Beleza. É, então, para fechar essa pesquisa aqui que a gente fez sobre o futuro do marketing, a gente perguntou para as pessoas o que elas estavam fazendo para se preparar para esse futuro, né? Então, o que a gente percebeu é que as empresas estão organizadas tanto com treinamentos internos e externos. Então, boa parte aí dos nossos respondentes, ou ele participou de alguma coisa dentro da empresa ou fora da empresa, mas conectado com marketing digital e tecnologia. Então, existe uma necessidade, uma demanda dentro das empresas de que os funcionários, os colaboradores, desenvolvam essas habilidades de compreender como funciona essa parte das tecnologias e como é que o marketing pode fazer uso disso, né?
Então, está muito claro aqui que o caminho que se antevê aí é uma necessidade das pessoas, de alguma forma, se esforçarem para desenvolver as habilidades que estão conectadas com tecnologia. E como a gente fez essa pesquisa no começo do ano passado, o que a gente não tem aqui é a questão da inteligência artificial. Então, quando a gente fizer a nova rodada dessa pesquisa, que é uma pesquisa periódica que a gente faz, o que vai acontecer é que provavelmente a questão da inteligência artificial vai aparecer, porque a gente tem muita empresa, né? A gente fez um evento tem mais ou menos um mês, em que a gente falou do uso de inteligência artificial em marketing na comunicação, e a gente viu uma série de aplicativos, de usos e facilidades que fazem com que o trabalho do profissional de marketing ele seja mais rápido e ágil com o apoio da inteligência artificial. Não que a inteligência artificial vai resolver todos os seus problemas, mas ela vai economizar o seu tempo e vai fazer com que você consiga realizar as suas atividades de forma mais rápida. André, desculpa te interromper, mas eu queria fazer um comentário, se você puder voltar no slide Por anterior. favor. Eu estava na moderação desse evento e é uma questão muito importante do ponto de vista de carreira de marketing, né? E foi um evento muito bacana, né? E durante o evento, um dos nossos professores, que é o Felipe Bogea, que também é sócio numa agência de comunicação, mostrou como eles estão usando na agência. E assim, né? Na parte de design, na parte até de briefing, e a inteligência artificial, ela acelera muito o processo, mas assim, para fazer a história curta, a conclusão é quem está mais tirando benefício da inteligência artificial é quem era o bom profissional sem ela, né? Ou seja, ela não substitui nunca o bom profissional, ela alavanca a carreira e o trabalho daqueles que sem a inteligência artificial já era um profissional um pouco mais qualificado. Então, qual é o designer que vai usar melhor a inteligência artificial para potencializar o trabalho? Aquele que é o melhor designer, que sabe fazer as melhores perguntas, que sabe usar os parâmetros da inteligência artificial melhor, né? Então, eu acho que aquele que estuda, aquele que se prepara, aquele que se aprimora intelectualmente na sua carreira, quando a tecnologia vem, ele nunca é substituído pela tecnologia. Ele está mais preparado para utilizar a tecnologia. E foi assim em outros momentos da nossa vida profissional, em que a tecnologia alavancou alguns processos. Foi assim com o celular, foi assim com o e-mail, foi assim com a internet, foi assim com o Zoom. Enfim, quem era um bom professor na sala de aula, provavelmente vai ser o melhor professor, também saberá usar melhor a ferramenta, né? Porque não é a questão só da ferramenta. Então, só como deixar isso como pano de fundo para aqueles que às vezes falam, e agora, como é que fica o meu trabalho, né? E assim vai, o advogado que usa a inteligência artificial melhor, né, para poupar o seu trabalho no operacional, é aquele que também era um bom advogado com caneta e papel, tá? Via de regra, é isso que acontece. Só esse comentário que eu achei que era pertinente para os nossos participantes. Perfeito. Então, aqui eu fecho a nossa primeira parte dessa discussão sobre, né, o futuro da carreira e do marketing. E a gente passa para o nosso item 2, que é uma pesquisa Delphi que a gente fez com docentes e com profissionais de marketing. Então, essa pesquisa Delphi, a gente foi conversar com essas pessoas, tanto os profissionais quanto os docentes. Eu já vou explicar o que é a pesquisa Delphi, mas a gente foi conversar com eles para entender quais são as principais atividades que o profissional de marketing faz na empresa, de que forma que os profissionais atuais que estão no mercado estão dando conta dessas atividades, aonde que ainda é necessário melhorar alguma coisa e que habilidades futuras que eles enxergam, né? Então, esses respondentes todos, eles passaram pelo método Delphi. O método Delphi ele funciona da seguinte forma: você manda algumas questões abertas para os seus participantes, né, os respondentes. Então, essas 61 pessoas receberam um questionário com questões abertas, onde ela pôde escrever livremente o que ela pensava sobre alguns temas conectados com a carreira, o conhecimento, as habilidades e as atividades que o profissional de marketing realiza. A gente recebeu todo esse material de texto, transformou isso num relatório, enviou para as pessoas. Então, quem respondeu recebeu esse relatório. Com base nesse relatório, ele teve que responder mais perguntas, né? Perguntas, algumas abertas e outras já fechadas.
Aí a gente recebeu esse material, condensou tudo novamente, mandou para as pessoas e, com base nisso, as pessoas responderam uma última vez, já um questionário mais fechado. Então, é isso que a gente chama de um método Delphi, que ele funciona para você conseguir identificar qual que é o consenso que existe entre um grupo de respondentes sobre algum assunto. Então, nosso desafio era entender quais competências, habilidades e atitudes que um profissional de marketing deve ter, e que tipo de conhecimentos ele precisa para poder dar conta das demandas que existem no mercado agora, né? Então, o que a gente identificou é que as habilidades que são demandadas são soft skills e hard skills. Então, o profissional ele precisa de conhecimento sobre diferentes assuntos, mas, ao mesmo tempo, ele também precisa saber se relacionar, se comunicar, ter um pensamento estratégico dentro da empresa. Então, coisas que vão para um outro lado, né? Aqui a gente trouxe, né, quais os conhecimentos que os nossos respondentes entendiam que os profissionais de marketing tinham autoconhecimento e conseguiam colocar em prática com muita facilidade. Então entra aí o básico do marketing, que é o modelo de segmentação e posicionamento, os 4Ps, construção de marca e pesquisa no modelo mais tradicional. E o que os nossos respondentes achavam que ainda havia algo a melhorar, principalmente marketing omnichannel, marketing digital, uma compreensão melhor do comportamento do consumidor e marketing real time, né? Então, como você coloca as decisões de marketing para irem sendo adaptadas instantaneamente perante o comportamento dos consumidores. Além disso, né, já nas soft skills, o que apareceu foram esses itens aqui. Então, a área de marketing ela é muito conhecida e reconhecida como uma área que ela está interligada com quase todas as outras áreas da empresa. Então, a área de marketing, muitas vezes, ela é separada da área de vendas, então tem relacionamento com a área de vendas, ela tem um relacionamento com a produção para entender o desenvolvimento do produto, vai ter uma relação com a área financeira ou controladoria da empresa para poder definir estratégias de preço, descontos, atendimento ao cliente. Então, você tem uma série de áreas que a área de marketing vai se ver obrigada a ter relações para poder fazer com que o processo, do ponto de vista do cliente, funcione corretamente. Então, nesse sentido, aparecem aqui algumas habilidades que o profissional deve ter, que estão ligadas com essa dinâmica. Então, relacionamento interpessoal para você conseguir se conectar com as outras áreas da empresa, comunicação, inteligência emocional para poder lidar com as diferentes demandas e profissionais das outras áreas dentro da organização que vão exigir do profissional de marketing negociações, né? Além disso, a demanda por inovação e criatividade diante das mudanças que estão ocorrendo no mercado, você compreender o seu consumidor e conseguir conversar com ele num linguajar que seja um linguajar que esteja antenado com esse consumidor. Então, a gente entende aqui que os profissionais, tanto das empresas como os docentes, enxergam que tem um grupo de habilidades, soft skills, que os nossos profissionais de marketing precisam desenvolver, né? Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo estudo, que era o estudo Delphi, que traz para a gente dois panoramas, né? Um sobre o que as empresas estão pensando sobre o futuro e como isso gera um impacto naquilo que é necessário o profissional saber, conhecer. A gente tem essa segunda pesquisa que mostra que tipo de soft skills e conhecimentos práticos que o profissional precisa ter, e a gente compara isso com uma pesquisa eh, realizada e publicada no começo do ano, né, 2024, onde esse pesquisador ele foi analisar de diferentes perspectivas como é que estava o mercado para a contratação de profissionais de marketing, né? Então, ele entendeu que a partir da análise do mercado de demanda de vagas e contratações seria possível entender para onde estamos caminhando, né? Então, ele identificou que o mercado ele procura profissionais, mais da metade dos profissionais são buscados, são profissionais que estão ligados com estratégia. Então, quem vai cuidar do marketing estratégico, ações promocionais, desenvolvimento ali
de produto, né? E uma parcela menor se divide aí entre o operacional, então atividades muito conectadas aí com os 4Ps, gestão de times, então uma parte dos profissionais de marketing estão sendo demandados para liderar os times, e por fim, uma parte, né, 15% das vagas eram conectadas com a parte de pesquisa, tanto análise, pesquisa de mercado, como gerenciamento dessas atividades dentro da empresa, né? Então, aqui a gente tem um panorama muito interessante de que tipo de demanda que existe no mercado para os profissionais. Então, acho que a perspectiva é entender e olhar isso aqui e pensar onde que eu tenho as minhas fortalezas, né? Então, o seu conhecimento, a sua experiência, ela se encaixa onde e entender um pouco o que você precisa fazer para se tornar um profissional que consiga atender outras demandas que estão aparecendo no mercado. Andrés, deixa eu interferir aqui. Volta um slide, por favor, fazer um comentário. Tem o 2, né? Quer dizer, o que precisa fazer? A gente acredita no estudo, né, como forma de evolução profissional. E assim, as empresas, eu, por ser sócio na consultoria, vejo, elas estão tão focadas no operacional, o profissional de marketing está tão focado no operacional, que ele tem pouco tempo de parar, refletir e se aprimorar estrategicamente. Aí entra um MBA, entra um curso, uma pós-graduação, aonde você pode aprender com modelos, né, estratégicos, enfim, aprimorar sua capacidade de planejamento estratégico, e no dia a dia você não tem tempo de parar, né? Então, isso é interessante porque há um certo conflito. As empresas buscam, elas querem, mas elas não conseguem informar internamente porque estão correndo atrás do operacional. Então, aquela parada para estudar, para refletir, pode ser a oportunidade de você dar esse passo no sentido de atender a essa necessidade, né? Porque é isso, né? Eu acho que essa resposta, esse percentual alto, é um pouco a resposta à dor das empresas de estarem sentindo, estarem correndo atrás do operacional, 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 operacional. Agora, para ser muito sincero e honesto com todos aqui os nossos participantes, não adianta a empresa demandar e contratar o profissional voltado para estratégia, se no dia a dia ela não der espaço para isso, né? Ela acaba, às vezes, contratando e não dando vazão. Mas, enfim, você tem que estar preparado para isso, para entregar, se você tiver o espaço para fazer, tá? Então, esse é o comentário que eu queria fazer. Perfeito. Uhum. É, seguindo aqui, depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar os slides aqui da nossa apresentação e, além disso, o vídeo com a nossa conversa aqui vai entrar no nosso canal do YouTube, então depois vocês podem olhar lá também. Mas acho que é muito bacana isso aqui, porque o que o pesquisador fez, daquelas 600 vagas, ele conseguiu categorizar quais são as top responsibilities do gestor de marketing. E aqui, quando ele tem essas quotes, essas frases, são frases que ele selecionou para exemplificar o que ele está falando, né? Então, aqui traz um panorama assim muito claro de quais são as coisas que um gestor de marketing precisa fazer. Desde desenvolver um plano estratégico, analisar a competição, desenvolver produtos, dar suporte para a área de vendas, posicionamento, etc., né? Então, fica muito claro quais são as atividades e responsabilidades que o profissional de marketing vai ter. E acho que serve até como um checklist aqui para todos nós, para entender quais essas atividades a gente já tem experiência, já tem conhecimento e quais que a gente precisa, de alguma forma, desenvolver, né? É, além disso, ele classificou também quais são as, né, habilidades, skills e de personalidade também, que são mais demandadas nesses anúncios. E como vocês podem ver, isso aqui está muito conectado com aquilo que a gente encontrou na pesquisa no Brasil, né? Então, apesar da nossa pesquisa lá atrás ter falado com profissionais aqui no Brasil sobre como eles enxergavam o mercado brasileiro, as coisas se repetem, né? Então, o profissional precisa saber se comunicar, ele precisa ter agilidade, criatividade, ser capaz de inovar, tem que ter habilidades conectadas com times, né? Gestão de times, liderança e precisa entender de tecnologia. Então, acho que essas são os três blocos de habilidades que os profissionais precisam desenvolver de alguma forma, né? Por fim, aqui, acho que nessa tabela é interessante que estão listadas as atividades mais importantes e as ferramentas que estão aparecendo para resolver isso.
Então, os 600 vagas de emprego que foram analisadas aqui, elas trazem essa lista de atividades, ferramentas, né, que as pessoas precisam conhecer, com exemplos práticos ali, que passam desde Salesforce até Google Analytics e assim por diante, né? Então, isso traz, acho que, uma clareza muito grande da necessidade do aprendizado contínuo, não só nas teorias básicas de marketing, de segmentação, posicionamento, 4Ps, etc., mas também para aqueles softwares cada vez mais inovadores e bacanas estão sendo lançados que te apoiam naquilo que você já fazia antes, mas talvez de uma forma menos refinada, né? Então, nesse sentido, o artigo ele termina essa reflexão mostrando que existem elementos do ambiente interno da empresa que o gestor de marketing vai precisar cuidar. Então, da estratégia interna, gestão de recursos, cultura e a competência de gerenciar a área que existe. E algumas demandas vão acontecer no ambiente externo. Então, a tecnologia que está mudando, o ambiente social, o comportamento dos consumidores e a questão econômica. Então, o olhar do profissional de marketing ele tem que estar em parte voltado para dentro da empresa e em parte voltado para o ambiente externo. E aí, o nosso artigo aqui, né, o artigo que a gente trouxe, finaliza com algumas sugestões dizendo que o profissional precisa ter um foco em optimizar e alavancar o seu conhecimento de tecnologia. Então, se você não tem o conhecimento nesses softwares, em como gerenciar essas ferramentas tecnológicas, isso é necessário de ser feito o mais rápido possível. A questão da competência digital do seu time de marketing também é fundamental. Então, não basta uma pessoa só, mas a equipe precisa desenvolver essa competência. E o que está por detrás disso são aqueles itens que a gente viu nas habilidades, nas pesquisas, tanto no Brasil quanto no exterior, que é a questão da comunicação, adaptabilidade, pensamento estratégico e a competência gerencial, né? Então, a gente trouxe aqui, nessa breve explanação, um panorama dos desafios que se apresentam aí para o profissional quando a gente pensa o futuro, né? Então, tem uma estrada aí a ser trilhada, que traz muitos desafios, mas também traz, acho que a antecipação da novidade, né? A gente, como é de marketing, a gente gosta das novidades, lançamento, novos produtos, então acredito que os próximos anos da nossa profissão serão bastante interessantes. É isso. Com isso, eu termino aqui minha apresentação. E, pessoal, quem tiver perguntas, comentários, coloca, por favor, no Q&A, que aí a gente vai tentando responder. Alguns comentários eu até respondi no chat aqui. Uma das perguntas e comentários é se, enfim, esse trabalho, essa pesquisa dizia a respeito ao Brasil ou global. É global, a gente está falando de tendências globais, parte dos entrevistados trabalham em empresas multinacionais, globais. Evidentemente, a gente tem estágios de desenvolvimento de maturidade de mercados diferentes, né? Então, quando você pensa em Europa Ocidental e América do Norte e América Latina, os estágios são diferentes, tá? Eu queria fazer, antes de ver se tem alguma pergunta, né, um comentário também com relação àquela questão de propósito, esses aspectos emocionais, aspectos mais recentes, né, de preocupação na seleção de produtos, serviços e marcas. Muitas vezes alguém fala, então tá, as novas gerações, as novas gerações, as novas gerações. Não é bem assim as novas gerações. Esse processo de comportamento, de mudança de comportamento, ele está disseminado entre todas as gerações, né? Obviamente, quem é de uma geração mais nova já vem se comportando assim desde o começo né, do seu comportamento de consumo. Quem é de uma geração um pouquinho mais dura, né, que é a minha, mudou, né? Amadureceu durante esse processo. Mas isso é uma disseminação, não há grandes diferenças de faixa etária. Agora, os que as pesquisas mostram é que o nível de educação, né, traz diferença no comportamento. Então, quanto a educação, né, forma e transforma, né? Quanto mais educadas são as pessoas, né, quer dizer, quem tem nível superior tende a ter um comportamento mais consciente de quem não tem. Porque tem mais informação, estudou mais, isso faz toda a diferença. E aí sim, nas novas gerações, a gente tem um índice, um percentual um pouco maior
de pessoas que estudaram até nível superior. Então, muitas vezes, numa família, principalmente classe C e D, em que os pais não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior, você tem aquele filho, aquela nova geração que estudou mais, né? Isso traz uma mudança de comportamento pelo estudo e muito menos pela geração, né? E por falar em estudo, né, antes de abrir para qualquer comentário e pergunta, só relembrando aqui, né, professor Andresa, nós temos um MBA para começar em 2 semanas, que é o Advanced MBA em Marketing Branding, que é a reformulação do MBA de Marketing e de Branding da FIA. Está com um programa muito bacana, muito atualizado. Eu convido todos vocês a entrarem no site da FIA, MBA Advanced, e procurarem lá a trilha de Marketing e Branding. E se tiverem interesse em serem nossos alunos, por favor, marquem uma entrevista comigo ou com o professor Andrés, que nós vamos explicar para vocês detalhadamente qual que é o programa, enfim, os aspectos que estão previstos aí no curso. Aliás, está aqui o link, né, no chat. André, você tem algum comentário? Mais alguma coisa que você queira fazer? Alguma pergunta? Ah, Sim, a gente tem aqui, acho que alguém colocou, Anonymous colocou aqui um comentário no Q&A falando sobre transição de carreira para quem vem de agência de publicidade. Acho que com com tudo que a gente falou aqui, das novas tecnologias, facilidades para falar com o consumidor, etc., eu entendo que profissionais de agência de propaganda que têm essa experiência na prática, construindo as comunicações, eles serão muito úteis para empresas, principalmente quando elas estão migrando para essa comunicação que é mais baseada em aplicativos, uma parte de advertising que é quase automatizada, né? Então, uhum, precisa de gente que entenda lá da, do jeito, né, tradicional de fazer, que é a redação publicitária, para poder entender se aquilo que os sistemas estão fazendo se adequam, né? É, tem o quê? Um ano e pouco, a gente fez um webinar com uma profissional de Martech, de um grande banco aqui do uhum, Brasil, e ela comentava isso, né? Porque eles têm um sistema de segmentação dos consumidores tem dezenas e dezenas e dezenas de segmentos, cada um com uma comunicação personalizada. Então, é praticamente impossível você colocar uma pessoa, uma agência para produzir esses materiais. Então, o que eles faziam é ter um software que não só preparava as comunicações, como fazia também a sua postagem. Então, tudo muito automatizado, né? Então, a gente tem um futuro aí dentro dessa área de propaganda que é bem desafiador, né? Mas respondendo objetivamente a pergunta, acho que há espaço para quem tem essa sim. experiência, não veja como uma estrada do zero. Acho que desenvolvendo alguns sinais no seu currículo de que você está migrando para a área de marketing, né? Acho que é possível fazer essa transição. E assim, eu vi isso, né, ao longo da carreira acontecer algumas vezes, e aí dependendo, né, ela escreve que é redatora, né? Quando você tem um interface com o cliente, então atendimento, planejamento, isso fica um pouco mais fácil, porque você está próximo do cliente, entende um pouquinho a dinâmica do cliente, às vezes é convidado a trabalhar no cliente pelo próprio cliente, então, às vezes, dentro da agência, se você conseguir migrar, né, para uma atividade na qual o interface com o cliente é um pouco mais próxima, né? Isso facilita um pouquinho a transição e as oportunidades, né? Porque você está um pouco mais ligado ao universo do próprio cliente. O Benjamin colocou aqui um comentário sobre as emoções dele em relação ao marketing, acho que é um comentário interessante. Ontem eu estava dando aula aqui na FEA USP para os alunos do noturno, aula de questões éticas em marketing, né? E uma discussão muito interessante é que os alunos, é, eu diria que uns 95% deles estão muito antenado com ter um comportamento ético, eles acham que muitas vezes a empresa exagera na forma como tenta vender para os consumidores, estratégias muito agressivas de marketing, né? Então, eu vejo nessa nova geração uma postura um pouco diferente sobre como se compreende o papel da empresa, né?
Então, eles estão muito antenados com temas assim bem diferentes de gerações anteriores, né? E eu complementaria o seguinte, Andrés, independente de ser uma postura mais ética, que está um pouco mais alinhada com o comportamento mais recente da sociedade, também é uma postura mais inteligente, porque se você entender marketing como uma construção de relacionamento de longo prazo e duradouro e perene, num cenário com tanta concorrência, mentir e exagerar não ajuda a construir uma relação, né? Basicamente, até por uma questão de interesse mesmo, faz todo sentido. Então, é muito bom quando as coisas andam juntas, né? Quer dizer, o comportamento ético também está alinhado com o resultado. E veja bem, comportamento ético não significa não vou competir, não vou ser agressivo na competição dentro das regras do não vou mentir, vou respeitar a legislação e assim por diante. Então, competir é bom, né? Mas competir, né, dentro de regras boas para a sociedade é melhor para todos. Exatamente, né? Inclusive, esse era o tema da aula, né? Que tem uma linha do pensamento do egoísmo ético que fala que cada indivíduo tem que buscar ser o melhor, combater os concorrentes, ganhar participação de mercado, mas como você comentou, isso não significa sair das regras, né? Então você segue as regras, mas tenta realmente derrotar os seus competidores. Se todos fizerem isso, o resultado para o mercado como um todo será melhor, porque todo mundo vai oferecer os melhores produtos, né? Tentar oferecer coisas melhores para os consumidores para conquistar a atenção deles. Então, no longo prazo, o resultado é positivo quando cada um busca o seu interesse pessoal, desde que dentro das regras, é claro. Exatamente. Todo mundo ganha no médio e longo prazo. Exato, né? Muito bom. Mais dúvidas, perguntas, pessoal? Estou dando uma checada aqui. Acho que não, acho que a gente respondeu as principais. Não tem mais perguntas. Acho que foram todas. Acho que é isso, né, professor Andrés? Acho que demos o Perfeito, recado. perfeito. Então, fechando aqui o nosso evento, a ideia era compartilhar com vocês as pesquisas que a gente fez que mostram o futuro da profissão e do conhecimento necessário para atuar nessa profissão. E essa análise que a gente mostrou no final que apontam também quais os caminhos que o profissional de marketing precisa seguir para poder estar antenado com o que vem adiante aí das novas tecnologias, marketing digital e assim por diante, né? Então, o Rafa aí sugeriu pontos de Martech, vamos voltar, acho que a gente incluiu tanto nos nossos cursos da FIA uma, uma série de disciplinas de Martech, porque a gente entende que isso é cada vez mais necessário. E logo mais, né, a FIA vem com novidades aí com relação a isso, mas logo mais teremos aí provavelmente um curso focado essencialmente em Martech, né? Mesmo. Cenas dos próximos capítulos. Tudo bem, pessoal. Muito obrigado aqui pela presença, pelo interesse. E entrem no site da FIA, né, no site do Lab Marketing e conheçam um pouquinho mais a respeito aí dos nossos cursos, tá bom? É isso. Uma boa noite a todos e obrigado aí pelas perguntas e pela participação. Boa noite, Boa noite, pessoal. Benjamin, Vinícius, Rafa, Samuel, Joana. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até, pessoal.